E vamos à palavra do Senhor, vamos compartilhar a última mensagem dessa série que nós começamos no mês de outubro. Levante-se, e que bênção que foi ouvir cada mensagem, participar de cada mensagem. Se você não participou, tem lá no YouTube da 8ª Igreja do Nazareno. Você pode ficar à vontade para acessar lá. Se você gosta de anotar, gosta de tomar nota das mensagens, pegue aí seu caderninho, seu bloco de notas no celular e vamos compartilhar da mensagem do Senhor. Amém? Estão preparados? Eis-me aqui. Já diminuiu, hein, Antônia? Eis-me aqui. Foi o que eu estava pensando ali, sempre antes de subir no altar, eu fico pensando que uma vez eu orei, eis-me aqui, e eis aqui, ministrando a palavra do Senhor, mas a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor, foi com 17 anos, ontem, né? Graças a Deus, brincadeira, já tenho 30 anos, então eu sempre fico pensando nessa trajetória e eu não consigo parar de glorificar a Deus, não consigo parar de falar o quanto Ele é bom e que o caminho dEle é o melhor caminho que alguém pode percorrer. Então, se tem alguém aqui pensando, eu vou experimentar outra coisa, seguir Jesus não vale a pena, não, eu estou aqui há tanto tempo esperando uma promessa, há tanto tempo esperando a resposta de uma oração e nada acontece, eu começo dizendo, permaneça, continue firme, não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração, não desista de declarar, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, porque o caminho do Senhor, Ele pode ter alguns barrancos, Ele pode ter algumas pedras, pode ter alguns buracos que você tenha que desviar, alguns obstáculos, mas é o melhor dos caminhos, amém? A melhor opção que você tem é seguir Jesus e deixar de lado suas próprias ideias, renunciar por Ele é o melhor caminho, amém? Bom, hoje nós vamos percorrer a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos sempre deixar a palavra aí aberta e nós vamos mudando de livro, amém? Hoje o tema que nós vamos falar é levante-se e tenha uma vida com Jesus. Às vezes você pode estar aqui há certo tempo, uns 20, 30 anos, você tem caminhado com Jesus. E aí você pensa, Tesa, eu já me levantei há 30 anos, já estou caminhando com Jesus. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados. O automático entra na nossa vida e nos faz viver assim de forma meio que desleixada, indiferente. E andar com Deus, abençoe esse jovem Jesus. A moto dele não está muito boa, que o Senhor possa dar condição para que ele compre outra moto. E às vezes você pode acionar aí o automático e viver assim de forma desleixada, mas não é isso que Deus nos chama para fazer. Ninguém que passe 30, 50 anos na presença de Deus possa falar assim, eu já vivi de tudo. Tudo que Deus tem para mim eu já vivi. Não, porque Deus tem sempre coisas novas, amém? E antes de entrar no tema propriamente dito, né? Levante-se e tenha um amanhã. Crente está amarrado. Crente não comemora Halloween. O que nós comemoramos amanhã, 31/10? A Reforma Protestante. Que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? Então, antes de entrar no tema, eu vou puxar aí a mensagem de hoje, amém? Nós comemoramos amanhã cristãos, nós cristãos. Tem cristão aqui nessa noite? Tem alguém que não é cristão? Amém, glória a Deus, eu quero isso, eu quero pregar para quem não é cristão. Cristão não comemora Halloween, Halloween é o dia das bruxas. Então amanhã pode ser que algumas crianças lá no nosso condomínio, o síndico já mandou uma mensagem falando que algumas crianças vão passar na porta pedindo doce ou travessuras, e teve um ano aí que eu e o Felipe nós colocamos na porta, não comemoramos o Halloween, nós comemoramos a vida que Jesus, e eles comemoram com peso, nem é uma cultura brasileira, mas eles comemoram com peso. Amanhã você também vai ver algumas postagens sobre Reforma Protestante, e basicamente a Reforma Protestante, ela vem lá do século XVI, e começou com o mais conhecido, acho que você já deve ter ouvido esse nome, Martim Lutero.
onde ele se indignou com algumas práticas ali, dia 31 de outubro de 1517, ele se indignou com algumas práticas da igreja, como, por exemplo, vendiam dádivas que são dadas por Deus. O perdão, por exemplo, eles vendiam um perdão. Então, para você ser perdoado, você tem que pagar X. Para você ter salvação, você tem que pagar Y. E Martinho Lutero, ele se revoltou com isso, nessa época, no século XVI. Então, ele, indignado com tudo isso, ele levanta aí 95 teses. É como se fosse uma ministração de 95 pontos. Já pensou, pastor Sandro? Meu Deus do céu. Ele levanta 95 teses contra essas práticas da igreja cristã da época, certo? E aí ele deixa bem em relevo 5 solas da reforma protestante. E basicamente essas 5 solas, ela fala sola escritura, que é somente as escrituras. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é a palavra de Deus. O segundo ponto que ele defende também é sola fide, que significa sola fide, que significa somente a fé. É onde ele ressalta que a salvação ela vem só pela fé, só por meio da fé. Você pode dar 100 mil reais para alguém. Esse alguém não vai conseguir te entregar a salvação, porque a salvação vem apenas pela fé. A terceira é sola gratia, que somente a graça de Deus. Somente a graça o quê? Salva. Você não merecia, não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. É somente pela graça, certo? A quarta sola é sola Christus, que é somente a Cristo. Jesus Cristo é o perfeito mediador. Sola deu glória, somente glória a Deus. Nós temos que atribuir glória a Deus em tudo, e somente Ele. Se eu trabalho bem, se eu toco bem, se eu ministro bem, se eu direciono bem, se eu sou uma boa filha, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa líder, a glória não é minha, a glória é de Deus. E Lutero, ele defende essas 5 solas e tem as 95 teses, certo? E aí é quando esse grupo de cristãos, ele se divide. Um grupo fala, não, faz sentido isso que Lutero está falando. Então, é onde surge o povo protestante, certo? Então, amanhã é uma data muito especial. E a partir da sola, somente a Cristo, somente Cristo, eu quero falar sobre buscar a Deus, buscar a Jesus, que deve ser uma prática constante de nossas vidas. Então, nessa série de mensagens que nós percorremos aqui em outubro, nós falamos sobre nos levantar em prol da nossa família, porque famílias estão sendo destruídas e pessoas estão convivendo debaixo do mesmo teto, pensando que uma é rival da outra. Esposas pensam que os seus maridos são seus rivais. Pais pensam que os seus... Nós falamos sobre a importância de se levantar dentro da nossa casa e falar assim, ó, chega. Aqui nós somos um time, nós somos uma família e nós precisamos um do outro e nós vamos ajudar um ao outro. Nós falamos também sobre a cura. Levante-se, se você precisa de cura, busque a sua cura em Deus. Você crê que Deus pode curar? Você permanece crendo que Deus pode curar? Amém, eu também creio que Deus pode curar. Tesa, mas Deus pode curar qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Tesa, se eu colocar uma faca no seu peito, sou eu que indigo isso, mas a palavra do Senhor fala. A gente vê cego, a gente vê coxo, a gente vê morto se levantando em nome de Jesus, na palavra dele. A gente vê criança ressuscitando. A gente vê inúmeros milagres. Nós falamos também sobre tomar uma posição, nos levantar-se em relação à nossa vida financeira. Quantas vezes o dinheiro compete com Deus na nossa vida? Você coloca Deus e o dinheiro no mesmo patamar ali. E às vezes o dinheiro sai ganhando do próprio Deus. Então nós colocamos isso como uma importância também. E hoje nós vamos falar sobre buscar a Jesus. Levante-se e tenha uma vida com Jesus. Para que você possa buscar algo,
primeiro precisa haver uma proposta, certo? Para que você possa buscar algo, primeiro tem que haver uma proposta. Você que está desempregado, está buscando um emprego, você tem inúmeras propostas. Você entra lá no Emprega Campinas, no LinkedIn, tem várias propostas de emprego. E aí você se interessa por uma, você clica em uma, e aí você manda o seu currículo, e aí você começa a buscar aquela vaga. Você começa a ler os benefícios, ler as vantagens, a carga horária e tudo mais, aonde fica aquela empresa, missão, visão, valores daquela empresa e tudo mais. Você começa a buscar aquilo. Então, antes da gente começar a buscar, a gente precisa conhecer a proposta. E eu quero falar a proposta de Jesus para nós. Você deve ter conhecimento já, porque você está aqui nesse lugar. E Jesus tem uma proposta para você. Jesus, ele tem uma proposta para você e você precisa conhecer essa proposta. Você precisa saber o que é essa proposta para então buscar e caminhar e ir de encontro com ele. Então, a proposta de Jesus, a gente pode pensar em um relacionamento. Entre o relacionamento de uma pessoa e Jesus, a busca ali acontece quase que simultâneo. Nós conversamos com jovens sobre isso. A busca acontece quase que simultâneo. Por que quase? Porque Jesus, ele sempre está na nossa frente. Ele nunca vai ser surpreendido por as duas mãos para cima e adoraria. Não tem como surpreender a ele. Ele sabe de todas as coisas, então é quase que simultâneo porque Jesus sempre está na nossa frente. Logo ele que dá o primeiro passo para iniciarmos um relacionamento. Mas como? Como que Jesus dá o primeiro passo para iniciar um relacionamento comigo? Sabe como? A partir daquele convite que você recebeu para vir à igreja, a partir de um compartilhamento de uma música, de um louvor que você recebeu de um líder, de um pastor, de um amigo que é da igreja. São meios da graça que Jesus usa para alcançar a sua vida e a minha vida também. Será que você consegue se lembrar o que foi usado para que você descesse as águas, batizasse, declarasse que Jesus é o seu Salvador? Você consegue se lembrar? Foi um convite? Foi um culto que você participou? Foi um amigo que te chamou? Foi um versículo que você viu nas redes sociais? A gente nunca sabe quando e como Jesus vai alcançar alguém. Por isso que a gente está lá na sua rede social. Quem sabe alguém que ainda não conhece Jesus está lendo aquilo e está sendo evangelizado. Jesus, ele vai ao nosso encontro para que ele possa oferecer essa proposta. Então, como Jesus, ele vem ao nosso encontro cruzando as vidas, a partir de um convite, de um compartilhamento, de um versículo, de uma amizade, alguém do trabalho, da escola, da faculdade. E então a gente começa a pensar assim, amanhã a gente vai trabalhar. Quem não vai trabalhar vai estudar, quem não vai estudar vai ajudar em casa, quem não vai ajudar em casa vai fazer alguma coisa, mas pelo menos uma ou duas pessoas você vai encontrar amanhã, e talvez essa uma ou duas pessoas não conhecem Jesus ainda. Já parou para pensar que você pode ser um meio que Jesus quer usar para encontrar aquela vida? E aí você está andando por aí reclamando, aí você está andando por aí xingando, falando palavrão, aí você está andando por aí cantando uns funk pesadão, falando besteira, fofocando, mentindo, enganando. Como que vai usar assim? Então amanhã, quando você se levantar, como eu aprendi aqui nessa igreja, acho que foi o pastor Adriano que falou, você jogar uma água no rosto, assim, lembra do seu batismo. Lembra que você nasceu de novo. Lembra do louvor cantando, eu nasci de novo, nasci de novo. E sai da sua casa com esse posicionamento, sendo uma nova criatura, vivendo com Cristo, porque Jesus, ele pode mandar várias pessoas no seu caminho, para que você seja um canudinho para ser usado por Jesus, e ele encontrar essa vida. Então Jesus busca ter um relacionamento conosco, e eu quero lembrar, se você puder, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 22, eu vou ler na NVT, Mateus 4, 18, 22, que foi quando Jesus foi atrás dos seus discípulos, buscou os seus discípulos. Ele sabia exatamente onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, e encontrou ali uma oportunidade para envolver a vida deles. Diz assim,
enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai, deixando para trás o barco, a profissão, a família, todo o resto, e foi. Aqui Jesus ele demonstra a proposta dele para esses homens. Então perceba que Jesus sabia onde que era para estar. A busca é quase que simultânea. Então Jesus oferece a proposta e os discípulos falam sim, vamos, deixando tudo de lado. Jesus nos mostra que Deus queria tanto investir num relacionamento conosco, que Ele estava disposto a entrar no mundo que Ele criou e viver entre nós como humano. Assim poderíamos conhecer seu coração e ver seu grande plano de resgate para nós. Deus, Ele planeja um relacionamento tão grande entre eu e Jesus, entre você e Jesus, que Ele manda seu filho. Olha, filho, vai lá, se desfaça da sua glória, viva como eles, seja confrontado, seja tentado, passe por inúmeras provações, para que minha glória seja manifestada e para que eu encontre a vida de cada um deles. João 3,16 diz exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o seu filho para que nós tenhamos acesso a essa proposta e tenhamos esse relacionamento com Jesus. Há diversas propostas que nós recebemos. Talvez nesse dia você tenha recebido propostas interessantes ou não, talvez cursos e também propostas de casamento. Quem sabe não tem alguém aqui que foi pedido em casamento hoje? Uma proposta de casamento, ela é diferenciada, hein? Poucas coisas na vida são tão emocionantes quanto uma proposta de casamento, não é? As mulheres que o digam. É muito legal ser pedido em casamento, é muito legal ter esse momento, né? Uma proposta de casamento, uau! É tão emocionante, muito emocionante, que porque acontece e a gente não consegue nem a gente deixa de piscar para não perder nenhum momento, quando você está vendo um vídeo onde alguém está sendo pedido em casamento, onde uma amiga, um amigo está vivendo isso, né? A romântica oferta de pegar a mão do outro e entrelaçar suas vidas juntos. 2 tornadores que fez o meu casamento não fez eu repetir os votos. Não fez o meu esposo repetir os votos também. Vocês acreditam nisso? O pastor que fez o meu casamento não fez isso. O pastor é Lua. O pastor que fez o meu casamento não mandou eu repetir os votos. Mas não tem problema, porque depois a gente repetiu, né, amor? A gente fez os votos. Mas o voto basicamente é assim, ó, foi o pastor Sandro, viu, gente, que fez o nosso casamento. Foi ele mesmo. Ele esqueceu, gente, de falar para a gente repetir os votos. Que absurdo. Mas está perdoado, tá bom? Os votos diz o seguinte: aí tem o nome, aceito você como meu legítimo esposo e prometo amar-te, nos separe. Esse é um clássico voto, né? A gente acha isso lá na internet. Os noivos passam por uma trajetória, e olha que palavras fortes, né? Na alegria, na tristeza. Palavras fortes. E aí os noivos passam para o outro, vem o casamento. Depois de uma longa trajetória, conhecendo um ao outro, vem o casamento dessas pessoas. Ninguém casa com quem não tem um relacionamento. E a Bíblia, ela descreve exatamente isso, o nosso relacionamento com Jesus, como um casamento. Então, olha só, você que é casado, você sabe o quanto que você conhece o seu esposo, você sabe o quanto que você conhece a sua esposa. Então é importante num relacionamento conhecer um ao outro. É exatamente como a Bíblia descreve a busca de Cristo por nós, como um noivo animado, ávido para estar casado com a sua noiva. Então ele busca ter um relacionamento conosco. Este é o coração de Deus em relação a você, um amor obstinado, oferecendo tudo dele para você. Essa é a proposta de Deus.
Essa é a proposta de Jesus. Filho, eu quero te dar tudo. Eu quero morrer por você, eu quero viver por você, eu quero estar com você na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Filho, eu quero estar com você. É a proposta de Jesus, é a proposta que Ele tem para nós. Em Apocalipse 22, do 12 até o 21, a gente vai ver ali promessas que Deus faz para nós e nos entregando tudo, 100% dEle. E nós temos uma pergunta a ser respondida: eu aceito ou não essa proposta de Cristo para a minha vida? Em uma proposta de casamento, o anel oferecido talvez seja um presente gratuito para você. Aqui o anel que Jesus proporcionou para mim e para você foi um anel diferenciado, banhado de sangue, banhado de humilhação, coroa de espinho, pesado, custou a cruz para Jesus. Esse relacionamento custou a cruz para Jesus. E o que vai custar de você? Libertação custa para você. Sabe o que custa para mim e para você? Toda a nossa vida. Porque quando a gente desceu as águas aqui, alguns mais recentes, outros há mais tempo, os pastores, eles sempre nos direcionam a declarar um voto também com Deus. Até que eu vá até Ele, ou até que Ele venha. Foi as últimas palavras aqui que o pastor Júnior ministrou o batismo, ele falava. Esses que foram ficando pelo caminho, foram esquecendo votos, palavras. Enquanto o anel desse casamento custou muito para o nosso Jesus, as pessoas estão se esquecendo disso. Então custará toda a sua vida. Quando você aceita a proposta de noivado e usa o anel, você está se comprometendo a pertencer ao noivo para sempre e segui-lo. Quando a gente se batiza, desce as águas, declara o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente está dizendo sim à proposta de Deus, e a gente vai seguir Ele para sempre. Com altos e baixos, chorando, rindo, na doença, na saúde, em qualquer momento, nós nos comprometemos a dizer sim para essa proposta. E eu quero te lembrar desse dia que você disse sim para Jesus. Não volte atrás. Não tem como olhar para trás e falar: Jesus, eu estou arrependido de ter te aceitado, de ter confessado o Senhor Jesus como meu Salvador. Arrependido por quê? Se o maior preço foi Ele quem pagou. Se o maior preço foi Ele quem carregou, o maior peso foi Ele quem suportou. E aí a primeira pergunta dessa noite é: você aceita a proposta de Jesus? E eu desafio você a se levantar, como o tema propriamente diz, e responder a Jesus hoje, ou sim, ou não. Mas parar de brincar com o relacionamento. Ou a gente se posiciona e fala: Jesus, eu quero sim viver para Ti. Ou a gente diz não e para de brincar com o relacionamento com Jesus, porque Jesus não é brincadeira. A gente não brinca de ser crente. A gente não é crente para virar meme nas redes sociais. Então nós devemos responder ou sim ou não. Nós devemos nos posicionar, nos levantar e responder a Jesus acerca dessa proposta. Apresentado a proposta de Jesus é: conheça a Jesus. O quanto você conhece a Jesus? O quanto você sabe dele? O quanto você entende ali o que lê na palavra? O quanto você conhece ele? Ao contrário de nós, Deus, ele é imutável, ele não muda. Nós falamos isso no começo. Isso significa que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Ele é constante, é completamente instituído, em completa perfeição. Ele é perfeito. Imaginar sobre a variação da sua natureza. Então a gente não pode nem pensar assim: mas será que Jesus é bom mesmo? Será que Jesus ele está em todos os lugares mesmo? Será que Jesus, ele é bom de verdade, como nós cantamos aqui, ele venceu a morte? Será? Não cabe a nós pensar assim.
Porque a gente já aprendeu que Jesus, ele não muda, ele não muda. Independente das suas ações, das suas atitudes, talvez você foi alguém que respondeu não para a proposta de Cristo, ele permanece o mesmo. Se você respondeu não, ele não é o Deus que vira as costas e começa a te castigar. Porque na sua essência ele é bom, ele não muda. Então agora nós vamos examinar 3 características de Deus, para que isso fique bem claro para você de que ele não muda, certo? A primeira delas é: o propósito de Deus nunca muda. O propósito de Deus nunca muda. O propósito de Deus, ele nunca muda. Os nossos propósitos, eles podem mudar. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra coisa, ora eu gosto de fazer isso, agora eu não gosto mais, enjoei, deixa para lá, deixa de lado. Ora eu inicio algo e não finalizo e deixo lá, quietinho. Começo um livro, não termino. Isso acontece comigo. Começo uma faculdade e não termina. Começa um filme e não termina. Começa um estudo ali, outro aqui, não termina. Você não tem propósito naquilo que você está fazendo. Mas o propósito de Deus, ele nunca muda. Nunca. E você precisa descobrir o seu propósito em Cristo. Para que você venha viver para Ele em cima daquele que nunca muda. O caráter de Deus nunca muda. Provérbios 19, 21 diz: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O caráter dele nunca muda. Salmo 100, versículo 5 diz: pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade por todas as gerações. Não importa o que a gente faça, do lado de cá. Deus, ele não muda. Ele é bom o tempo todo. Ele continua sendo fiel quando a gente é infiel. Ele continua sendo bom quando a gente é mau. Ele continua perdoando, ele continua amando, ele continua cuidando, ele não muda. O caráter de Deus não muda. E a terceira característica, as promessas de Deus nunca mudam. As promessas de Deus nunca mudam. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Deuteronômio 30, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Deus, ele nunca muda as suas promessas. O que Deus tem prometido para você, ele vai cumprir. Na hora certa, no momento certo. Você já viveu promessas dele? Você sabe, ele não mente, ele não erra, ele não se atrasa e nem se adianta. Ele age no não mudar. Faz parte do caráter de Deus, faz parte das características de Deus. Você quer conhecer Jesus, então? Você precisa se levantar. E você precisa conhecer Ele. Conhecer quem Ele é. Porque muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. Nossa, eu pedi, Deus. Eu pedi aquilo para o Senhor. Eu pedi. Por que o Senhor não me deu na hora que eu pedi? Por quê? Acontece com fulano, não acontece comigo. Por quê, Deus? Por que fulano consegue vencer e eu não? Criança mimada, eu vejo pessoas assim, caindo no chão, batendo o pé lá e falando para Deus como se Ele tivesse que entregar tudo na nossa mão a hora que a gente quer. E não é assim. Sabe por quê? Ele nos criou, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como Ele deve agir. Tem uma música que diz que Deus sabe ser pai. A gente não precisa ensinar Ele a ser pai. Ele sabe ser. Então você não precisa chegar e falar assim: Deus, semana que vem eu preciso de um emprego novo, viu? Tá bom? Senhor, abre a porta na semana que vem. Às 10 horas, quando eu bater lá na porta daquela empresa. A gente não precisa ensinar a Deus a ser pai. Porque Ele já tem sido pai. Ele sabe ser pai. Então não fique birrenta, porque Deus não realizou ainda todas as promessas que Ele tem para você. Permaneça conhecendo a Jesus, porque agora você sabe que Ele não muda. Então você tem algo a mais para crer que as promessas dEle vão acontecer na sua vida, mais cedo ou mais tarde vai acontecer na sua vida. Amém?
Amém, glória a Deus. Então o primeiro ponto é a proposta de Jesus. Nós conhecemos a proposta de Jesus. Nós conhecemos agora Jesus, certo? E tem muito mais para conhecer dele. Muito, muito mais. E o terceiro, tem uma proposta para mim, e eu já sei qual é essa proposta. Agora que eu já sei que Jesus, ele tem um caráter que não muda, as promessas dele não mudam, ele não mente. Agora eu preciso buscá-lo. Eu preciso me levantar e buscá-lo. Eu preciso tomar uma posição. E por meio da oração. A oração é falar com Deus, simplesmente. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu era pequena. A oração é falar com Deus. É abrir a nossa boca e falar. A gente gosta tanto de falar algumas coisas, né? Ah, se a gente passasse mais tempo falando com Deus. A oração é falar com Deus, conversar com Deus, bater um papo com Ele. Nós podemos conhecer Deus através do porquê, como e o que orar. Nós podemos fazer uma oração de confissão, nós podemos orar, abrindo nosso coração a Deus, falando, Deus, olha, o dia hoje não foi fácil, foi difícil, a semana não tem sido fácil, sabe, Deus, tem sido pesado, tem sido muito difícil, tem inúmeras formas de oração, mas o importante é a gente orar. Orar confessando, orar desabafando, orar chorando. Quando eu aprendi também na palavra do Senhor que Ele interpreta as minhas lágrimas, isso tem mudado a minha vida. Quando Jesus falou para mim que Ele me entende também, a partir daquilo que eu oro, seja como for, só a oração do líder, só a oração do pastor, só a oração da irmãzinha que vem na segunda-feira orar à noite. Mas Deus escuta a sua oração também. Ah, mas as minhas palavras são todas meio tortas. Não tem problema. Deus escuta a sua oração. Ah, mas eu não sei nem o significado de algumas palavras porque eu copio a oração de fulano. Deus, Ele vê o seu coração. Então não pare de orar. Continue orando. Continue buscando Ele. E continue orando. Quanto mais você ora, mais prática de oração você tem. Isso se torna um hábito. Isso se torna algo simples ali de fazer. Aí quando você vê, você está orando, falando com Deus, lavando a louça, lavando a roupa, lavando o carro, dirigindo, as lágrimas estão rolando e você está falando com Deus. Só que a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Distrações não podem fazer com que nós oremos no automático. As distrações não podem fazer com que a nossa oração seja automática. Certo? A gente tem que desviar disso. Exemplo, como a gente dirige aqui automático. Às vezes você chega nos lugares e você nem sabe como você chegou, porque você já está dirigindo ali no automático, você nem sabe. Você nem vê mais as coisas passando, nem nada. Orar no automático é falar, falar, falar e não saber nem o que está falando. As distrações também não podem fazer que nós percamos de vista a importância da oração. Tem gente que não encontra mais a importância da oração. Tem gente que se fala, por que eu vou orar? Por que, gente? Por que eu tenho que orar? Perdeu a importância da oração. E a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar a importância da oração passar. Como quando você já está fazendo algo há tanto tempo e você não vê mais importância naquilo. Você deixa passar. Como a Santa Ceia. A gente ceia todo mês, até que Jesus venha. A gente ceia todo mês. E isso não pode cair ali naquela parte da nossa vida onde a gente não vê mais importância, já que vou fazer mês que vem mesmo, então esse mês eu não faço não. Vou fazer mês que vem de novo, então agora eu não faço não. Não, a gente tem que tomar cuidado. Nós devemos buscar a Deus por meio da oração. Nossos hábitos não só nos põem no piloto automático fisicamente, mas também espiritualmente nós devemos tomar cuidado. Nós podemos tentar ser autossuficiente quando a gente pensa que não dependemos mais de Deus. Não dependo mais dEle. Não quero mais saber disso. Não, a gente tem que voltar ali, à origem. E pensar, não, eu sou dependente de Deus sim. Olha de onde eu vim,
olha onde Ele me colocou, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não busque outra coisa a não ser Jesus quando você estiver cansado. Não precisa desabafar em redes sociais. Antes mesmo de buscar ajuda, se ajoelhe e ore. Jesus, Ele te vê. Salmo 18:6 fala: em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário Ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. Até mesmo Jesus, Ele era dependente de Deus. E Ele orava, Ele buscava. Jesus sendo perfeito, Ele orava, Ele orou. Quanto mais nós precisamos orar também, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos entender nossa total e desesperada que nós dependemos de Jesus. E agora eu quero que você pense, qual a necessidade, grande ou pequena, que você precisa trazer para Deus hoje? Não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde ir, você já tentou solução de todas as maneiras. Qual é a sua necessidade hoje? Você pode apresentar isso diante de ter coragem e falar: Deus, eu preciso de uma solução para esse problema. Eu preciso de uma ajuda para esse problema. Eu preciso, Jesus. E você também pode se levantar e pedir perdão para Deus todas as vezes que você tratou orar. Não vou orar não, vou deixar passar dessa vez. Não feche seus olhos, se conecte com Deus, se ajoelhe, venha para o altar e ore ao Senhor. Você tem caminho aberto para orar ao Senhor também. Assim como todo mundo aqui, líderes, pastores, você tem caminho aberto para falar com Deus também. Então nós conhecemos a proposta de Jesus para nós. Nós conhecemos Jesus e agora nós temos uma arma, que é a oração, para buscar mais a Deus por meio da oração. O pessoal do louvor pode vir. E aí eu quero que você pense aí em qual é a sua necessidade de hoje. O que você precisa que Deus faça por você? Tem uma frase que eu gosto muito que é: Deus está a uma oração de distância. Deus está a uma oração de distância. É a cura de um filho, é a sua cura, é a mudança da sua mente, é a transformação da sua família que você precisa. Ore a Deus, busque ao Senhor Jesus, fale com Ele, do seu jeito, da maneira que você consegue, da maneira que você sabe. Jesus, Ele está disponível tanto para mim, quanto para você. E o último ponto é: busque Jesus por meio da adoração. Assim como a oração, tem gente que pensa que só quem ora são os pastores e os líderes, tem gente que pensa que a adoração é só quem sabe tocar e ministrar louvor. E a adoração não é isso. A adoração é o estilo de vida que você deve adotar. E eu quero te perguntar: o seu dia de hoje já foi, já passou. Quantas coisas você fez que adorou a Deus? Sabia que tem gente observando o jeito que você trabalha? O jeito que você atende, o jeito que você fala? Sabia que o seu chefe, o seu patrão, não é só para quem sabe tocar algum instrumento ou cantar. A adoração é para você, que vive, que respira. Você tem adorado a Deus? Com tudo que você tem, com tudo que você é, no trânsito, com crianças, adultos, com pessoas que são autoridades ou com pessoas que não são autoridades. Eu estou falando de estilo de vida, de pessoas que olham para você e vê Jesus, e vê a graça de Jesus, porque você trabalha bem, porque você não tenta enganar, porque você tem um vocabulário limpo, porque você olha nos olhos da pessoa, porque você faz a diferença, porque você estende a mão e ajuda, porque você é carinhosa, porque você é atencioso.
Adoração é um estilo de vida. E se você ainda não experimentou isso, eu quero te convidar a pedir para Deus isso. Deus, me ajude a ter uma vida que te adore. Uma vida que entrega tudo ao Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Em Jeremias 2:13 fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Se você tem buscado a presença de Deus, e buscado a Deus de uma maneira que só você se satisfaz, só você fica feliz ali, mas você na verdade nem conhece esse Jesus, nem sabe quem Ele é, nem sabe o que Ele pode fazer. Hoje eu convido você a deixar essas cisternas e a mergulhar na busca pelo Senhor Jesus, todos os dias, não só nos dias que tem culto, não só nos dias de Santa Ceia. Deixa as cisternas, olhe para Jesus, faça o simples, olhe para Jesus, que a burocracia da religiosidade te afaste de Jesus. É simples, é fechar os nossos olhos e falar com Ele. E eu convido você a fazer isso hoje. Feche seus olhos e contemple o Senhor. Contemple a presença dEle. A graça dEle está sobre esse lugar, alcançando corações. Espírito Santo de Deus, nós queremos te contemplar. Jesus, nós queremos te adorar. Dizer, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada por se apresentar a nós, obrigada pela proposta, obrigada, Jesus, por se apresentar a nós, obrigada por nos deixar uma arma tão poderosa quanto a oração e a adoração, Jesus. Peço que o Senhor volte seus ouvidos para esse lugar nessa noite. Escute a oração e a adoração dos seus filhos, Pai. Adore a Ele. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Queremos te encontrar, Jesus. Aqui quero ficar. Queremos te adorar, Jesus. Não vim atrás de bênção, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que mas eu só quero a ti. Olha, peça perdão para Deus. Lamento Peça perdão para Ele. por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Ah, Jesus, nos perdoa. Leva-me ao primeiro amor. Nos faça voltar os olhos a Ti, Pai. A nossa vida pertence a Ti. Lamento Nós lamentamos por pegar o nosso dom, viver por só pegar pra as mim armas que o mesmo. Senhor nos dá e colocar no bolso de forma indiferente. Ah, Jesus. Leva-me ao primeiro amor. Sim, Eu Deus. abro meu coração a ti. Declare. A ti.
oferecer a própria carne para buscar a Jesus e para ter uma vida com Ele. Eu quero convidar você a vir até o altar. Nós, pastores, nós vamos ungir você. Nós vamos clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando força, nos dando direção, nos de Jesus. Eu quero convidar você a vir até o altar. Eu quero convidar você a dar esse passo, a se levantar. Que todo principado e potestade que impeça homens e mulheres a chegar nesse altar hoje, buscar o Senhor Jesus. Por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Pessoa que está tomando uma posição hoje. Nós oramos por cada pessoa que está se levantando hoje, dizendo sim ao Senhor, dizendo sim para a sua proposta, dizendo sim, eu quero Jesus. Espírito Santo, mude a perspectiva de vida dessas pessoas. Espírito Santo, traga renovo. Espírito Santo, batiza com fogo. Espírito Santo, faça com que essas pessoas percebam que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que possa existir. A tua proposta para nós não é uma proposta passageira, não é uma proposta que tem fim, é uma proposta eterna. Ah, Jesus, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, queremos mais, Jesus, pessoas que estão aqui há muitos anos já estão na igreja, já servem, ah, Jesus, mas não tem uma perspectiva do que o Senhor pode fazer na vida delas. Pai, nessa noite o Senhor abre os olhos.
essas pessoas percebem que ter o Senhor na vida vale mais do que qualquer coisa. Buscar o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Jovens, adolescentes, percebendo mais cedo, cada vez mais cedo, que é o Senhor que importa, que a tua presença vale mais, que uma vez que nós colocamos os olhos em ti, nós enxergamos o mais belo, nós enxergamos o mais brilhoso, nós enxergamos o melhor e mais nada nos satisfaz. Aos teus pés é onde eu quero ser o teu abraço, Jesus. Senhor, é tão maravilhoso, a tua presença é tão maravilhosa. Amém. Jesus, mude a nossa mente. Amém. Mude a nossa mente e continue fazendo, continue trabalhando em nós, Jesus. Continue mudando as nossas vidas. Eu abro até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós abrimos o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lamento, viver indiferente. Lamento, Senhor, por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. A ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. A presença do Senhor é real neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar. Eu não sei a sua trajetória da sua vida. Eu não sei. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aqui quem está falando é uma pessoa. Eu me converti em 97. Mas antes de eu me converter, eu fui uma adolescente. Fui criada sem pai. Abusada por parentes que deveriam ter cuidado de mim. Eu cresci na minha adolescência uma pessoa com medo. Uma pessoa triste. Uma pessoa sem confiança. Uma pessoa sem expectativa de vida. Procurava a felicidade, a alegria nas bebidas. Eu não tive o cuidado de um pai. Eu não tive um abraço. Eu tinha medo de tudo. Eu cresci sendo essa pessoa retraída por causa dos abusos, por causa da falta de um pai. Mas quando eu me converti em 97, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu descobri que eu tenho um pai. Que me amava, que me cuidava, mesmo eu antes de eu conhecê-lo. E Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha história. Eu não sei viver sem esse Jesus, sem esse Pai que me acolheu, que me voltou a ter confiança, que me voltou a ter alegria. E o Senhor, Ele restituiu tudo que eu tinha perdido. Ele me deu uma família.
Ele me deu um esposo, Ele me deu 2 filhas e uma família. Eu não sei viver sem essa presença, sem esse relacionamento com o Pai que me acolheu, mesmo eu não tendo um Pai terrestre. Saiba, se hoje eu estou aqui, se a minha vida foi transformada, se eu fui curada, se eu fui liberta, se eu fui salva, você também pode ser, você também é, porque Jesus Cristo morreu para te dar vida. Então se levante, não brinque com a sua presença, com a presença desse Pai. Não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão. Os olhos do Senhor estão contemplando tudo e a todos. Ele te olha, Ele te contempla, Ele te espera. Curada, liberta. Você também é, você também será. Há jeito sim para o seu casamento, há jeito sim para a sua família, há jeito sim, porque o homem pode dizer não, mas Deus, Ele já escreveu uma nova história para você. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Dele, ame Jesus, ame Jesus, ame Jesus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Glória a Deus. A igreja toda se estendeu bem rapidinho. Desculpe os homens, tá? Mas hoje, gente, como nós estamos no mês de Outubro Rosa, a lembrancinha é só para as mulheres, tá bom? É rapidinho. E eu queria aqui convidar as nossas pastoras, as nossas ministras, que durante essas quarta-feiras, as irmãs podem estar entregando, tá bom? Que teve essa quarta-feira ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui a pastora reverenda Lucivânia. Uma salva de palmas para essa pastora, pastora Lucivânia. Quero convidar. Pastora, a ministra Jaqueline não pôde estar aqui por causa de trabalho. Também eu quero chamar a nossa ministra Mônica, que também faz parte dessas mulheres aqui abençoadas que ministraram. Ela também ministra a palavra de Deus. Eu queria convidar aqui a nossa Yara, que faz parte da liderança das mulheres. Ela vai estar entregando uma lembrancinha. É uma simples lembrancinha. Obrigada por estar conosco nessas quarta-feira, trazendo a palavra de Deus. Vocês foram bênção para as nossas vidas, viu? Uma salva de palmas para essas mulheres. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada ao pessoal do louvor, pessoal da mídia, pessoal dos obreiros. Vou falar aqui da bênção apostólica e abençoar. Obrigada, viu? Aleluia. Separação pura, né? Só mulher. Adriano, semana que vem a gente vai almoçar. Nós não ganhamos nada. Pessoal, lá fora tem uma mesa. E eu gostaria que você não saísse correndo. Passa ali, tem um momento de comunhão. Come um salgado ali, toma um suco, refrigerante ali. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Foi benção? Maravilha. Valeu a pena estar aqui? Deixa eu falar uma coisa. Deus tem colocado algo no meu coração. Logo a gente vai estar terminando essa reforma aí. E vai vir algo maravilhoso para a nossa vida aí. Deus já tem nos colocado com alguns contatos aí. E Deus, antes de terminar o ano, né? Deus vai fazer muita coisa na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Fique de pé. Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo aquilo que aconteceu durante todo esse mês, Pai. O Senhor usou as tuas servas para ministrar no nosso coração. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe, meu Deus, a nossa mesa, nosso momento de comunhão. Derrama da tua graça sobre a nossa vida. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Aleluia.